Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Prazer mais ou menos estar aqui gravando essa videoaula. Hoje nós vamos tratar sobre uma parte do assunto de hardware. Vamos falar sobre as unidades e dispositivos de armazenamento de dados. Tranquilo? Então, boa aula para você, me acompanhe. Dentro do nosso computador, nós temos algumas memórias secundárias que vão auxiliar a memória principal. Sabemos que a memória principal é a memória RAM. Então, as memórias secundárias são aquelas memórias que auxiliam a principal. Por quê? Porque elas gravam os dados, elas mantêm o dado gravado mesmo depois que você desliga o computador. Tranquilo? É para isso que serve a memória secundária. Ela pode ser chamada também de memória de massa ou memória auxiliar. Memória de massa porque ela armazena a grande quantidade de dados. É o sistema operacional, é o Word, é o Excel, são tuas fotos. Então, as memórias de massa, elas ficam armazenadas em um dispositivo secundário. E temos vários dispositivos, né, desse tipo. Nós temos o pendrive, o disquete, o próprio HD, o disco SSD, que é um tipo novo de HD, né? Ele está substituindo esse aqui. Esse daqui é um HD moderno, chamado SSD. Nós vamos encontrá-los nesses computadores mais finos, principalmente os laptops, né? Ultrabooks, notebooks, certo? Que é uma memória muito mais rápida do que o próprio HD. Temos as fitas DAT. A fita DAT lembra aquelas fitas cassete, né? De antigamente. Só que ela é um pouco mais larga, chamada aqui fita DAT. Nós temos os discos de CD, de DVD e Blu-ray. Ok? Então vamos continuar. Vamos ver as características aqui. Ó. Quando você pensa nessas unidades de armazenamento, você tem que pensar como é que os dados são gravados nesses dispositivos. Tem três tipos de forma de gravar os dados: de forma magnética, óptica ou elétrica, ou chamado também semicondutor. Então, de forma magnética, você vai ter a fita DAT, o disquete, o HD, até um HD externo. Por quê? Porque é através de magnetismo que os dados são lidos, gravados, certo? É como se tivesse um ímã na ponta, no caso do HD aqui, na ponta do HD, que grava e lê seus arquivos. Então, você, quando salva um arquivo no HD, esse arquivo é aberto através de magnetismo. Veja interessante. Outra forma de você colocar os dados na mídia é de forma óptica. Como essa forma óptica? Ela vai servir para o CD, DVD e Blu-ray. Você já percebeu que atrás do CD, ou do DVD, ou do Blu-ray, tem uma parte bem colorida, né? Então, ali naquela parte incide uma luz laser. Então, o laser fica em contato com o disco e grava, né? A gente chama queimar. Então, ele queima o CD ou o DVD, certo? Então, através não existe um contato físico, mas através de uma luz, ele fica salvando os dados no CD ou DVD. Isso é de forma óptica. Você vai encontrar nesses tipos de discos. Outra forma aqui é a forma elétrica ou semicondutora. Você encontra no pendrive e nos discos SSD. Porque é através da energia elétrica que os dados são armazenados nesses dois dispositivos. Concluímos o quê? Que o SSD e o pendrive eles são mais rápidos do que os periféricos com armazenamento de forma magnética. Aqui, como é com um ímã, enquanto esse daqui é com ímã, esse daqui é de forma elétrica. Então, a energia elétrica é mais rápida, né? Então, os teus dispositivos com desse tipo de memória, eles são mais rápidos do que os de gravação magnética. Aqui um exemplo de um HD, né, chamado também de hard disk. O HD ele vem fechado de fábrica. Por quê? Se entrar poeira aqui dentro, pode arranhar o disco e ele fica sem funcionar. Tranquilo? O HD tem vários discos dentro dele. Aqui nessa imagem de baixo, nós percebemos melhor. Veja, temos aqui quatro tipos de disco. Existe esse braço. Na ponta do braço tem uma espécie de uma agulha. Essa agulha através de magnetismo, é que salva os dados do teu HD, que abre os teus arquivos, tranquilo? Isso é um dispositivo de entrada e saída ao mesmo tempo. Por quê? Através do HD colocamos informação dentro do processador e através dele também podemos tirar informação do processador e gravar nele. Então, ele é um dispositivo híbrido.
tanto de entrada como de saída, ok? O disco rígido ele tem várias capacidades de armazenamento. Né? Você, quando compra um HD, você escolhe o tamanho que ele vai ter, né? Quando você escolhe um computador. Então, temos vários tipos de tamanhos de HD. O mais simples, né, hoje em dia, no padrão do mercado, 250 gigabytes. Né? Giga é bilhão, então 250 bilhões de bytes. Tem os de 500 GB, tem um de 1 tera, tera é trilhão, né? 1 trilhão de bytes ele armazena, de 2, 3. Um dos mais modernos já chegam a 6 terabytes. Eu trouxe aqui essa régua para você ter uma ideia de como funciona. Veja, aqui é o byte. O byte fica aqui. Então, quando você tem 1000 bytes, você já começa a chamar de quilo. Então, a partir daqui até aqui é tudo kilobyte. Então, 1 kilobyte, 2, 3, 4, 500 kilobytes. Quando você chega a 1000 kilobytes, você entra no mega. Já começa a chamar de mega. Então, 1 mega, 2 mega, 3 mega, 500 mega. Quando você chega a 1000 mega, você tem 1 giga. Porque mega é de milhão, giga é de bilhão. Então, aqui, ó, 1 giga, 2 giga, 3 giga, 500 giga. Aqui, 900, 1000 gigas. Quando você tem 1000 gigas, você já começa a chamar de tera. Então, 1 tera, 2 tera, 3 tera. Então, a capacidade de armazenamento dos HD tem aqui no giga, 250 GB, aqui 500 GB, né, mais ou menos na metade. Aí quando você chega a 1000 GB, você tem 1 tera. Então tem HD que já tem capacidade de 1 tera, 2 tera, até de 6 tera nós já encontramos no mercado HD com essa capacidade. Entendeu? Quando você pensar em HD, você tem que pensar que esse equipamento ele vai estar ligado na tua placa-mãe através de uma conexão, através de um cabo. Temos basicamente 2 tipos de conexão. Nós temos a atual, chamado SATA, né? Ou Super ATA, e também Serial ATA, porque os dados são transportados do HD para a placa-mãe e vice-versa, através de uma conexão serial. Então, você tem um HD aqui, ó, você coloca, ele tem a conexão SATA, você coloca o cabo SATA no HD e a outra ponta você coloca na tua placa-mãe. Você identifica que isso daqui tudo é a placa-mãe. Então, ó, o cabo da porta SATA, né? O cabo SATA que vem do HD, você coloca na placa-mãe. Aqui a porta SATA, SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4, né? Uma foto mais ampliada, tranquilo? Então, você pensou não, você leu na questão SATA, você tem que lembrar que é a conexão que liga o HD com a placa-mãe, certo? Existe a IDE, só que a IDE está sendo substituída pela SATA, que SATA é mais moderna. A IDE, você compra um HD que ele tem a entrada IDE, certo? Então, vai ter uma fita mais larga, através dessa fita você liga no HD e a outra ponta você liga na placa-mãe. Aqui o desenho da placa-mãe, certo? Olha a IDE como é. Ela é larga e cheia de pinos. Diferente do SATA, né? O SATA é bem pequenininho, a largura do fio. Esse daqui, ó, é bem largo. O IDE está ficando ultrapassado, porque o SATA, apesar de ser menor, né, o encaixe na placa-mãe é menor, ele é mais rápido. Tranquilo? Agora, pensou em HD, conexão com a placa-mãe, você tem que lembrar da IDE, que é um tipo de barramento mais antigo, né? E o novo agora é o SATA. Tranquilo? Lembrando que, além de HD, você pode colocar drive de CD, de DVD e Blu-ray também pela porta SATA. Falando ainda sobre disco rígido, você já ouviu falar sobre formatação? Eita, formata o HD, formata o pendrive. O que é formatar? Formatar é dar forma. Você vai preparar o HD para receber os dados. Tranquilo? Porque o HD, quando ele é fabricado assim, todo lisinho, né? Todo virgem, todo limpo. E formatar é justamente você dar forma, você preparar o disco para receber os dados. Então, você tem que criar com essa formatação, claro que isso é feito com um programa, né? Através de um programa. Você cria as trilhas, os setores e os clusters, certo? Trilhas são esses círculos aqui, são as trilhas. Os setores é como se fosse pizza, né? Cortando isso aqui como se fosse uma pizza. Você cria os setores. E os clusters são as menores unidades de armazenamento de arquivo.
o cluster é a menor unidade de alocação. Para você alocar, é armazenar o arquivo no disco. Por exemplo, você tem um disco, ó, já está formatado. Já tenho as trilhas, ó, foi definido as trilhas, foi definido os setores, né, um setor, outro, e os clusters estão definidos. Lembrando que o cluster é a menor unidade para você guardar seu arquivo. Então, formatar é você pegar esse disco, que está todo limpo, todo em branco, e dar essa forma ao equipamento. Então, só lembrar aí, formatar pendrive, formatar o HD, é justamente fazer isso. Você já deve ter ouvido também, ou provavelmente ter ouvido falar de particionar. Particionar é partir. Então, ó, é possível você pegar o disco, que é um disco físico, né? Uma coisa que você consegue pegar, mas através de um programa você divide ele logicamente. Então você usa um programa para fazer uma divisão lógica nesse teu disco. Para que você faz isso? Porque você pode querer ter dois sistemas operacionais gravados na tua máquina. Então você pode dividir, por exemplo, esse disco aqui ó, em três partes. A primeira parte eu poderia colocar o Windows, né? Nessa a parte amarela eu colocaria o Windows. Nessa parte aqui azul, que eu chamei de Drive B, eu colocaria o Linux. E no Drive E, essa parte rosa, eu deixaria para eu salvar os meus arquivos pessoais, as minhas videoaulas, as minhas apostilas. Tranquilo? Então, particionar é dividir um disco físico em partes lógicas. O Windows atribui a letra C para o HD. Né? Se você tem várias partições ou vários discos, ele sai atribuindo as próximas letras. Letra D e letra E. Tranquilo? Você deve ter ouvido falar, ou já leu também, a respeito de fragmentação e desfragmentação do disco. Aqui é um exemplo do disco do HD. Nós temos aqui o braço que ele fica se movendo. Já temos aqui a formatação das trilhas, dos setores, está vendo os setores? E dos clusters, ó, cada um desses é um cluster. Então, quando você salva um arquivo no teu HD, esse arquivo fica espalhado. E o arquivo é quebrado em pedacinhos e fica espalhado pelo HD. Certo? Entendeu isso? O HD não fica todo, o arquivo não fica todo junto, inteiro no teu HD. O arquivo é quebrado em pedaços. E ele fica espalhado pelo HD em qualquer parte. O sistema não tem o cuidado de colocar ele na sequência. Então, eles são armazenados aonde? Nos clusters. E os clusters são as menores unidades de alocação de arquivo. Compreendeu? Então, veja, isso é fragmentar. Imagine um ano, você comprou o computador, daqui a um ano você usando, criando, apagando o arquivo, né, salvando coisas no teu computador. Ele está todo fragmentado, teus arquivos estão fragmentados. O que é que acontece? O computador fica lento, porque o HD vai ter mais trabalho para juntar as partes do arquivo até mostrar na tela do computador para você, certo? Então, o que é que você pode fazer? Você pode desfragmentar. Desfragmentar é o quê? É você juntar as partes dos teus arquivos. Então, o teu HD começa a trabalhar melhor, ele fica mais rápido. O Windows tem um sistema de desfragmentação. É uma ferramenta do sistema chamado desfragmentador do disco. Então, ele faz isso. Ele organiza todos os teus arquivos colocando os pedaços juntos nos clusters, um ao lado do outro. Então é mais fácil para o braço do HD encontrar seus arquivos. Ok? Vamos falar agora sobre unidades de disquete. Né? Aí nós temos aqui o drive de disquete, que é o hardware, né? Aqui é o drive. E nós temos o disquete. O disquete ele tem um tamanho de 3,5 polegadas. Essas polegadas são medidas na diagonal. Né? Tem 3,5 polegadas aqui. Ele é também chamado de flop disco ou disco flexível. Por quê? Ele não é muito duro. Essa capa dele não é muito dura. Você consegue dobrar ela um pouco. Por isso é chamado disco flexível. Agora, cuidado. Se você dobrar muito, você termina quebrando essa embalagem aqui. Porque por trás dela existe um disco. Um discozinho bem fininho. Certo? Aí, o armazenamento dele, só relembrando, é feito de forma magnética, igualmente do HD. Né?
Então, através de magnetismo é que os dados, esse aparelho aqui, salva os arquivos ou abre os arquivos através de magnetismo, né, de forma magnética. Ele já está obsoleto, tranquilo. Quando você tem drive de disquete no seu computador, ele assume a letra A. Se você tem dois, o outro vai ser a letra B. Por quê? Porque a letra C é definida para o HD. A e B é para disquete. Certo? Já é padrão. O Windows que controla isso, o sistema operacional. A capacidade dele, ó, ele é assim grandinho, mas ele guarda muito pouco. A capacidade dele é muito pequena, porque isso é coisa antiga, disquete é coisa antiga. Então a capacidade dele era de 1,44 megabytes. Vamos colocar aqui a régua para a gente ter uma base. Ó, aqui é o byte, kilobyte, né? Ó. Aí quando você tem 1000 kilobytes, chega aqui nessa seta, aí você já começa a chamar de megabyte. Então o disquete está aqui, ó, bem rente essa linha. Ele é 1,44 megabyte. Mega de milhão. Aí você vai dizer, nossa, milhões de bytes. Para a informática isso não é nada. Né? Milhão, bilhão. No instante você preenche essa capacidade de informação. Se fosse em dinheiro, valia muito. Mas em termos de informática, milhões de bytes é pouca coisa. Veja, você tira uma foto de um celular. Qualquer fotozinha já dá 2 mega. Então, uma foto não caberia para você salvar no disquete de 3,5. Ok? Então ele está bem aqui. É um dispositivo de entrada e saída, por quê? Através dele você consegue jogar informação dentro do processador. Então, dispositivo de entrada. E você consegue tirar, sair informação do processador e salvar nele. Então, dispositivo de saída. Então, ele é híbrido de entrada e saída ao mesmo tempo. Vamos falar agora sobre o CD, né? O Compact Disc, armazenamento óptico. Por quê? Porque é através de uma luz laser que você abre os arquivos, que você salva arquivos nessa mídia. Né? A capacidade 650 MB até 700 MB. Até na embalagem aqui na mídia fala. Vamos trazer a régua. Veja, o CD estaria onde? Ele é mega. 600 MB a 700 MB. Então a capacidade dele estaria por aqui. Ó. Lembrando que o disquete está bem aqui, né? 1,44. Então, ó, 650 MB a 700 MB. Dá quase 1 GB, está pertinho do GB, mas não chega a capacidade de um CD. Tranquilo? Você tem vários tipos de CD. Tem um CD-ROM, que é aquele CD que já vem gravado de fábrica. Você chega na loja e compra o CD. Ou vem um programa nele, ou vem um jogo, ou uma música. Já vem gravado de fábrica. Isso é chamado de CD-ROM. O CDR é aquele CD que você compra virgem na loja. Ele é bem baratinho, né? Tem uns que não chega nem a R$1. Ele é virgem, ele é gravável. Se chama CDR. Então você quer salvar suas fotos em um CD, você compra ele virgem, o CDR, e salva a sua foto. Lembrando que quando você salva a foto, você não pode mais apagar. Se você salva aqui, você não, no CDR, você não pode mais apagar. Você pode continuar salvando até preencher ele todo. Mas uma vez salvo, você não consegue mais apagar o arquivo salvo. Isso é uma característica dele. Tranquilo? O CDRW é diferente de leitura e gravação. Leitura e gravação. Ele é regravável. Você pode colocar arquivos aqui, continuar colocando, depois apagar, colocar de novo. Então ele funciona feito um pendrive. No pendrive você não faz isso, você coloca arquivos, depois apaga, depois coloca de novo, né? Então você pode ficar reutilizando ele, se ele for RW. Então, ó, existe também o drive. Ó, o drive de CD-ROM é só de entrada de dados, né? Ele somente lê, porque o CD-ROM é só leitura. Você, através de uma unidade de CD-ROM, né, o drive de CD-ROM, você não consegue gravar arquivos, mas você vai conseguir ler. Existem as unidades de CD-RW, quer dizer, leitura e gravação. Leitura e gravação. Então você consegue ler os arquivos, e se você tiver um disco virgem, você consegue gravar informações nesse disco. Foi lançado também o combo, né? O Drive Combo, que seria o CD-RW mais leitor de DVD. Depois que surgiram os DVD, né? Surgiu a necessidade de você ler, assistir filmes em DVD. Então esse Drive Combo, ele servia somente para você ler
né, para você assistir os filmes ou os arquivos em DVD. Você não consegue gravar usando o combo, né, que ele é só leitor de DVD. Você consegue ler e gravar os CDs. Né? Você tem agora o DVD, Digital Versatility Disc, armazenamento óptico através de luz laser. Tranquilo? A capacidade dele, 4,7 GB. Né? Isso na camada simples. Camada simples, a camada simples é o seguinte, você quando compra um disco de DVD, ele geralmente só queima uma camada. A camada dupla, ele vai queimar essa e essa, né? Camada dupla. Então, na camada simples, ele tem 4,7 GB. Vamos mostrar aqui na régua aonde ficaria o DVD. Ó, já em gigabytes, né? Então, fica aqui, ó. Só que ele está no início de nossa régua. Tá vendo, ó? O DVD estaria aqui, ó, 4,7. Né? É mais ou menos a potência, a capacidade de um pendrive. Lembrando que temos pendrive bem maior. Né? Então, ó, na própria mídia já fala a capacidade que ele tem. Né? 4,7 GB. Ele fica por aqui. Lembrando que temos o DVD nas mesmas características que temos também para CD. Ó. DVD-ROM é aquele DVD que já vem gravado de fábrica. Você compra lá com filme ou com a música. Então você consegue com um drive e você vai conseguir somente ler aquele arquivo. Aquele arquivo você não consegue gravar de novo. O CDR sim, você compra um DVD virgem e você consegue salvar seus arquivos nesse DVD. Né? Mas detalhe, só consegue gravar uma vez. Ó. Se eu coloco um arquivo aqui, mesmo que eu tenha tudo isso livre, aí eu não consigo apagar isso. Eu posso gravar no que está livre, mas o que foi gravado você não pode mais apagar. Fica para sempre. Tranquilo? É uma característica do DVD-R. O DVD-R mais DVD mais R, perdão, é um DVD especial que foi criado mais rápido. Né? A potência dele é maior do que a DVD-R. O DVD-RW é aquele DVD de leitura e gravação. Leitura e gravação. Então você consegue ler e gravar, igual um pendrive. Você pode colocar um arquivo aqui, colocar outro, e depois sair apagando e reutilizar a mídia. Tranquilo? Então você pode reutilizar várias vezes essa mídia, o DVD-RW. Foi criado o DVD-RAM. O DVD-RAM foi mais para o público, para as pessoas que trabalham com vídeo, né? Fazendo gravações de vídeo, editando, porque através do DVD-RAM você não precisa copiar o arquivo para o computador. Na própria mídia você consegue editar e cortar partes do filme, né? Fazer edições diretamente na mídia. Ok? Temos o disco de Blu-ray. O Blu-ray também é disco óptico, né? Armazenamento óptico através da luz laser. A diferença do DVD é porque ele consegue gravar mais informações do que o CD e do que o DVD. A qualidade de imagem e som é muito superior ao DVD, certo? A capacidade dele é 25 GB. Isso na camada simples. Vamos mostrar de novo a régua. Aqui, ó, ele estaria mais ou menos por aqui. Ó. Enquanto o DVD está aqui, né, nos 4,7 GB, o Blu-ray ele já fica mais ou menos aqui, 25 GB. Né? Então, em um DVD caberia o quê? 5 ou 6 DVD. Ó, esse daqui ó, tem 200 GB. Né? Mas na camada simples vai 25 GB. Da mesma forma, existe o Blu-ray, né? Blu-ray Disc. Blu-ray Disc ROM. É aquele Blu-ray que você compra já na loja, já vem gravado de fábrica aquele filme. Né? Só para você assistir, só para ler. Existe o Blu-ray regravável, né? Aliás, gravável, que você pode comprar essa mídia virgem e se você tiver o drive de Blu-ray gravado, você consegue gravar um filme na mídia. Do teu computador você consegue gravar. Lembrando que você só consegue gravar uma vez. Gravado o filme, você não consegue mais apagar. E existe o Blu-ray RE, ou regravável. Né? Ele é o equivalente ao RW. Então ele é regravado. Você coloca um filme aqui, depois você pode apagar, colocar outro, apagar, colocar outro. Então diversas vezes, porque ele é regravável. Temos agora as unidades de pendrive. Né? Então, pendrive ou também USB Flash Drive, porque é memória flash. Ele utiliza memória flash, que é uma memória elétrica ou semicondutor.
Tranquilo? É o tipo de gravação, através de energia elétrica, que os dados são lidos e gravados nessa unidade. Então, as capacidades atuais é 2 GB. 2 GB a gente nem acha mais, né, no mercado para comprar. É de 4 GB em diante, 8 GB, né, 10 GB. Tem até as de 128 GB o pendrive. Vamos ver aqui na régua aonde ele ficaria. Ó. Ele está nos gigabytes. Então, ó, tem pendrive pequeno, né, capacidade pequena, 2 GB, né, mas tem, aí vai aumentando, ó, 4 GB, 8, tem até 128 GB. Então, unidade de armazenamento, né, secundário, de 128 GB. Ele é um dispositivo de entrada e saída. Por quê? Porque através dele você coloca informação dentro do processador, né, se você tem um arquivo salvo. E ele é dispositivo de saída porque alguma coisa, um arquivo no processador, você consegue salvar no pendrive. Então, sai do processador. Então, ele é híbrido, tanto de entrada como de saída. Você tem agora o SSD, Solid State Disk, né? Disco de estado sólido. Ele também é memória flash, porque é memória elétrica ou semicondutora. É o mesmo procedimento de gravação e leitura que o pendrive tem. O SSD ele é o substituto do HD. Você vai encontrar muito SSD nos laptops, ou seja, nos notebooks, nos ultrabooks. Ultrabooks são aqueles computadores bem fininhos, são bem caros, então tecnologia de ponta. Certo? Então ele precisaria de um HD fino e rápido. Então, essa memória aí secundária, essa memória auxiliar, está sendo substituto do HD. As capacidades. Ele é grande, tem uma capacidade boa, mas ainda não se compara com as capacidades do HD, né? Porque tem uns HD até de 6 TB. Ele tem até de 1 TB o SSD, mas ainda, né, vai chegar junto, porque ele é muito caro. Então, 64 GB, tá aqui, ó, 64 GB, mas tem aqui de 128, 256, 512 GB, tá vendo? Ó, é muita informação. Giga é bilhão, então são bilhões de bytes que ele armazena. Lembrando que tem SSD até de 1 TB, só que é muito caro, ok? Eles são mais rápidos do que o HD. Por quê? Porque é memória elétrica semicondutora. Os dados são gravados de forma elétrica. Veja, ó, disco de estado sólido. Ele não tem aquele braço feito HD para estar procurando os dados. Então, os dados são procurados aqui de forma elétrica ou semicondutora. É muito rápido. Ok? Vamos agora fazer algumas questões para a fixação do conteúdo. O disco rígido é um dispositivo para armazenamento de dados e programas que realiza a gravação por meio de processos ópticos. Opa, errado. Disco rígido, o HD, é processo magnético. Questão errada. A mídia DVD permite o armazenamento de uma quantidade de informação superior àquela que é possível armazenar em Winchester de última geração. Fala, pessoal, questão de 2004, né? Já faz tempo. O HD antigamente se chamava Winchester. Por quê? Era na cidade de Winchester que eles eram fabricados, né? Uma cidade americana, Winchester. E ficou, naquela época, chamava o HD de Winchester. Só que isso acabou essa história. HD é HD, hard disk. Não se chama mais de Winchester. Então, é a mesma pergunta, substituindo essa palavra por HD. Vamos de novo, né, reler. A mídia DVD permite o armazenamento de uma quantidade de informação superior àquela que é possível armazenar em HD de última geração. Questão errada. Os HDs são ainda os dispositivos de armazenamento de dados que têm maior capacidade. Eles já estão nos tera. É 1 tera, 2 tera, tem até de 6 terabytes. Tranquilo? Mídia de DVD, camada simples, é 4,7 gigabytes. Está bem no início do giga. E os HDs são bem maiores, a capacidade de armazenamento. Ok? Existem dispositivos do tipo pendrive, que possuem capacidade de armazenamento de dados superior a 1 bilhão de bytes. Verdade. Bilhão é giga. Então, 1 bilhão é 1 giga. Existem pendrives com armazenamento superior a 1 giga? É só o que tem, é 4 GB, 8 GB,
16 GB, 32 GB, até de 128 GB tem pendrive. Ok? Então, bilhão em informática não significa muito. Assim, não é feito dinheiro, né? Se fosse dinheiro, é coisa muito grande. Agora, para informática, no instante você preenche isso daí com dados, com informação. Então, certo, a primeira parte. Esses dispositivos podem comunicar-se com o computador por meio da porta USB. Os pendrives são nas portas USB. Tranquilo? Então, questão toda correta. Próxima questão. Dispositivos como pendrives e disquetes de 3,5 polegadas são úteis para a realização de cópias de segurança backup. Vamos analisar. Certo. Podemos fazer backups, que backup é cópia de segurança, né? Em drive e disquete. Lembrando que disquete não serve tanto porque só é 1 mega, 1,44 mega, muito pouco. Mas podemos usar. A outra questão correta, até aqui, né? Vamos à segunda parte da questão. A capacidade de armazenamento de um disquete de 3,5 polegadas é maior do que a de um pendrive. Opa, para aí. Errado. Disquete de 3,5 ele é maior só no tamanho, mas na capacidade não guarda quase nada. Hoje em dia ele não guarda nenhuma foto. Se a foto tiver 2 mega e não cabe no disquete. Então a capacidade dele é milhões de vezes menor do que um pendrive. Ok? Aí ainda, devido ao fato desse utilizar gravação magnética, né? Ainda fala que o pendrive usa gravação magnética. O pendrive usa gravação elétrica ou semicondutora, certo? Magnética você vai ter o HD, o disquete, as fitas DAT, beleza? Então, questão errada. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. E deixe aqui seus comentários. E inscreva-se no canal porque você fica sabendo das novidades das videoaulas. Assim que eu publico uma videoaula, você é avisado. Ok? Bons estudos. Fiquem com Deus.